Witch Online capítulo 311 Melhor jogador. Parabéns, você completou o estágio final. Fim de jogo. A consciência de Isaac foi transferida para outro local. Enquanto piscava, ele viu o cenário mudando rapidamente. As pálpebras de Isaac tremeram. Seus olhos se abriram lentamente, e a primeira coisa que viu foi o visor azul claro. Do outro lado da viseira estava a tela grande. Ah! Ele soltou um suspiro. Seu corpo parecia bastante tenso e estranho por algum motivo desconhecido. Sempre que ele tentava mover seus membros, eles pareciam leves e pesados ao mesmo tempo. No jogo, seu corpo parecia estranho após cada etapa. Quando ele atribuiu as estatísticas, e seu corpo ficou mais robusto. A sensação de fraqueza desapareceu e ele se sentiu poderoso. Isaac tirou o capacete VR. Um pedaço fino de tecido escorregou e caiu em cima de seu sapato. Ele colocou o capacete sobre a mesa e se abaixou para pegar o tecido. O que é isto? Ele se perguntou enquanto sentia a textura macia do tecido fino. O tecido parecia ser um pedaço de pano. Então, ele sentiu uma mão tocando seu ombro. Isaac virou a cabeça e viu o rosto animado de Sebastian. Você fez isso. Sua voz aguda soou nos ouvidos de Isaac. É? Isaac ficou surpreso ao ver como Sebastian se comportou. Ele sempre mostrou uma compostura calma. Agora, ele era como uma pessoa completamente diferente. Sebastian se virou e revelou a tabela de classificação. 1. Espectro, 100.000. 2. Solitário Samurai, 82.000. A boca de Isaac se curvou para cima. Bem, acho que terminamos aqui. Devemos ir? Sebastião assentiu. Ele gostaria de ficar para trás para testemunhar o rosto chocado de Loni Samurai. No entanto, Isaac não parecia gostar de estar no centro das atenções. Eles saíram do prédio e foram embora. Pouco depois, a porta do restaurante se abriu. Loni Samurai liderou a multidão de pessoas e caminhou pela estrada. Os carros que circulavam pelas estradas pararam. Os motoristas batiam seus volantes com raiva. Eles assistiram enquanto a multidão caminhava lentamente pela estrada. Loni Samurai entrou no prédio e viu a tela piscando na cor vermelha. Ele sorriu presunçosamente e parou na frente da tabela de classificação. Ele se virou e começou a posar. Ele flexionou os braços musculosos e esperou que alguém tirasse uma foto. Quando alguém na multidão estava prestes a tirar uma foto, eles notaram que algo havia mudado na tabela de classificação. A posição anterior do número 10 havia mudado. Só pode significar uma coisa. Alguém chegou mais alto no ranking. Eles ergueram a cabeça lentamente. Eles sentiram seus corações acelerados à medida que se aproximavam do topo. Então, eles notaram o nome de Loni Samurai, mas não estava no local onde deveria estar. Espectro. O mesmo nome soava na mente de todos. Nenhum deles realmente sabia quem era. Afinal, Isaac era apenas semi-popular. Houve um hipe em torno dele por um dia, mas se acalmou significativamente depois de não mostrar nenhuma atividade. O jovem quase deixou cair a câmera. Ele cambaleou, mal conseguindo segurá-lo. Ele olhou para o chat e viu uma fileira de losimos. Todo mundo estava rindo de Loni Samurai, que estava posando tolamente. Caramba! A juventude rapidamente parou de transmitir. Seu rosto estava vermelho de vergonha. As sobrancelhas de Loni Samurai franziram quando ele perguntou, por que você não está tirando uma foto? O jovem caminhou ao lado dele e sussurrou, olhe para trás. Ele se virou e, a princípio, não notou nada de errado. Então, seu olhar pousou no topo da tabela de classificação. Seu rosto mudou de tonalidade rapidamente. 1. Espectro, 100.000. 2. Solitário Samurai, 82.000. Lá. Sebastian carregava 2 cachorros quentes fumegantes embrulhados em papel. Ele deu o dinheiro que possuía ao dono da barraca. O dono da barraca assentiu. Ele embolsou o dinheiro e cumprimentou outro cliente. Sebastian dirigiu-se a um parque próximo, onde um jovem de cabelos brancos já estava sentado em um banco. Ao chegar, sentou-se e deu outro cachorro quente para Isaac. Obrigado. Isaac pegou e colocou metade do cachorro quente na boca antes de dar uma mordida afiada. Sua boca se moveu quando ele começou a mastigar. Os sabores do cachorro quente agrediram seus sentidos. Isaac fechou os olhos com satisfação e sentiu muitos sabores diferentes atravessando sua garganta. Ele não conseguia nem citar metade deles.
O dono da barraca de comida tinha uma maneira bem original de fazer cachorros quentes. Ele fundiu muitos sabores diferentes que muitos nunca pensariam. Sebastião cantarolou com satisfação depois de dar uma mordida. Não é à toa aquele arranque. O que? Isaac estava prestes a dar outra mordida. Então ele ouviu a voz de Sebastião e parou seus movimentos. Sebastião acenou com a cabeça e apontou para o dono da barraca de comida. Ele era chefe no restaurante Arranca antes de decidir abrir sua própria barraca de comida. Oh! Isaac achou que era interessante. O Layer of Feasting era de fato o lar de pessoas muito especiais. Rachadura. Da floresta do parque surgiram duas crianças com paus de madeira. Eles pareciam estar discutindo e começaram a se bater com os paus de madeira. Pequenas marcas vermelhas apareceram ao redor de suas peles delicadas. No entanto, eles continuaram lutando. Às vezes conseguindo bloquear e desviar, mas muitas vezes o bastão batia. Sebastião virou o corpo pela metade e notou a visão. Sua sobrancelha se ergueu quando ele olhou ao redor. Seus pais não pareciam estar em lugar nenhum. Isaac limpou os lábios com o guardanapo. Quando ele se levantou, ele também viu a luta. Ele abriu a boca, prestes a perguntar o que eles estavam fazendo. Então, ele ouviu o motivo de sua briga. A primeira criança derrubou a vara, atingindo as outras crianças no ombro, que fizeram uma careta de dor. Swordsman é a classe mais forte. Ele gritou com sua voz infantil. As outras crianças esfregaram seu ombro dolorido. Então, ele gritou de volta com uma voz ainda mais alta, Knight é mais forte. Tem duas armas, tornando-o mais forte. Não, duas armas são estúpidas. A boca de Isaac se contraiu. Então, ele notou duas mulheres de meia idade saindo da floresta com um olhar severo. Eles começaram a repreender as duas crianças. Logo, eles os agarraram pelas coleiras e os arrastaram para longe. As duas crianças tentaram revidar, mas foram impotentes contra suas mães. Ah! Sebastião riu e se levantou. Devemos sair. Sim. Isaac assentiu. Eles decidiram voltar para a mansão depois que o telefone de Sebastião foi bombardeado com mensagens de Madison. Witch Online capítulo 312 Masmorra Oculta. 1. Ranger. Isaac abriu a porta de seu quarto. Ele ligou o interruptor de luz, e a lâmpada piscou antes de iluminar o quarto. Ele fechou a porta atrás de si e tirou o casaco. Foi até o guarda-roupa, abriu as portas de madeira e pendurou o casaco no cabide. Uau! Foi um dia bastante exaustivo para Isaac. Ele e Sebastião vagavam pelas ruas, embora ele gostasse. A exaustão era inevitável. Depois de voltar para a mansão Whitelock, eles tiveram uma longa conversa com Madison e Malcolm. Eles não se opuseram a Isaac indo para outra camada, mas da próxima vez tem que informá-los primeiro. Assim que a conversa acabou, Sebastião foi retomar seu trabalho enquanto Isaac voltava para seu quarto. Brr. Isaac pegou seu telefone. Liguei até ali e vi uma notícia. Ele ligou todas as notícias relacionadas ao Witch Online e recebeu principalmente informações inúteis. Ele não estava muito interessado. Isaac pensou que outra notícia inútil apareceu. No entanto, ele ainda fez check outubro. Seu rosto desinteressado logo mudou. Seu rosto mostrava surpresa e excitação. A notícia falava sobre um evento acontecendo no Witch Online. Estava acontecendo em 10 lugares diferentes, ao redor do mundo branco. Um dos lugares era Beast Forest, perto de Stronglord. Isaac guardou o telefone no bolso e pegou o capacete VR da caixa. Ele caiu na cama e colocou o capacete em volta da cabeça. A viseira piscou quando os textos apareceram. Digitar, conectando. Vírgula, bem-vindo ao Branco Online, boa sorte, morte branca, jogo, Witch Online, status, excelente, bem-vindo ao mundo dos legados, World of Witch dá-lhe as boas-vindas, Legacy Carrier. Os olhos de Isaac se abriram com um estrondo. O teto branco e claro, o lampião a gás apagado e as cortinas penduradas nas janelas alcançavam sua visão. Ele se sentou e abriu a interface com um único movimento de sua boca. A pérola de teletransporte logo foi segurada na mão de Isaac. Perto da floresta da besta. Uma luz brilhante apareceu na sala anteriormente mal iluminada. A luz brilhante penetrou pelas cortinas e alcançou o exterior. Vizinhos próximos se perguntavam de onde vinha a luz repentina. Então, a luz desapareceu. Havia uma floresta escura ao redor de uma estrada suja.
A estrada era feita de solo compacto e estava bastante suja. A estrada tinha marcas de pneus. Parecia que apenas recentemente, muitas carruagens passaram. A areia remanescente ainda estava no ar. Então, minúsculas partículas de luz se infiltraram no solo. As partículas começaram a formar o contorno de uma pessoa. As pálpebras de um jovem de cabelos brancos tremeram. Isaac olhou ao redor e notou que ele estava parado no meio da estrada. Ele reconheceu o lugar. A floresta da besta está perto. Isaac virou a cabeça na direção onde ele esperava que a floresta da besta estivesse. Ele foi nessa direção. Logo, a floresta ao seu redor clareou e ele entrou em um espaço aberto com pastagens sem fim. Ao longe, ele podia ver sombras de centenas, não, milhares de jogadores. Eles estavam reunidos em frente à entrada da floresta da besta. Nenhum deles tinha qualquer intenção de entrar. Todos eles esperavam pacientemente com rostos igualmente excitados. Isaac começou a correr e, após um curto minuto, alcançou a linha de fundo dos jogadores. Ele não conseguia ver nada, exceto o mar de jogadores. Então, ele ouviu conversas entre os jogadores à sua frente. Alguma ideia sobre o que é o evento? Nenhuma ideia. Mas, eu ouvi rumores. Rumores? Sim. Aparentemente, esta será uma caça ao tesouro. Caça ao tesouro? Sim. Quem encontrar o tesouro primeiro fica com ele. Uau! Isaac esfregou a nuca. Caça ao tesouro? Ele estava um pouco cético. Ele aprenderá a não confiar cegamente em boatos. A maioria deles espalha boatos para ganhar alguns minutos de fama. Mesmo que os rumores fossem falsos, eles já teriam alcançado seu objetivo até então. Ding! Ding! A multidão barulhenta de jogadores ficou em silêncio. Do nada, uma notificação surgiu: busca do escondido. Bem-vindos, jogadores, na Floresta da Besta. Existem 10 masmorras ocultas. A única maneira de encontrá-los é com a ajuda de pistas. Apenas uma pessoa pode entrar em uma masmorra oculta. Se um jogador não conseguir completar uma masmorra oculta, ela reaparecerá em algum lugar na Floresta das Bestas. Boa sorte, jogadores. Havia um sinal de movimento na frente da multidão. Os jogadores perto da entrada correram para dentro da floresta. Depois disso, o caos se instalou. Os jogadores que se agruparam tinham um único plano: para procurar pistas juntos. Mas, essa era uma receita para a destruição. Apenas uma pessoa pode entrar no Eden Dungeon, e nenhum deles estava disposto a ceder esse lugar. Isaac seguiu atrás dos jogadores empolgados. A fila avançou lentamente, mas ainda assim, Isaac não estava com pressa. Depois de 10 minutos, Isaac fazia parte do último grupo a entrar na floresta. Todos os outros tiveram uma vantagem inicial. A orla da Floresta das Bestas estava abarrotada de jogadores. Todos à procura de pistas. As pedras foram viradas. As árvores arrancadas de suas raízes e as montanhas foram quebradas uma vez que uma dúzia de feitiços caiu sobre elas. As orelhas de Isaac doíam quando os gritos enfurecidos dos jogadores ressoavam na floresta. As brigas eram inevitáveis. Que carnificina! Ele pensou consigo mesmo enquanto olhava ao redor da floresta. Os jogadores até começaram a cavar o chão, tentando a sorte. Isaac balançou a cabeça. Ele deixou a área e logo se viu no meio de uma pequena clareira. Havia outro grupo de jogadores discutindo onde a pista poderia estar escondida. Eles notaram Isaac, mas não se importaram com sua presença. O que eles estão fazendo? Isaac ficou perplexo com a cena. O grupo de jogadores estava usando suas armas para cavar o chão. Logo, eles perceberam que o que estavam fazendo era idiota. Isaac seguiu em outra direção. Ele caminhou por vários minutos. Os ruídos altos haviam desaparecido um minuto atrás. Ele já estava mais longe do que a maioria dos jogadores. A maioria deles ficou ao redor da entrada, enquanto muitos correram para dentro da floresta. No entanto, Isaac ainda estava vagando pela borda externa. Ele não parecia com pressa. Então, ele parou de andar. Seu olhar mudou para uma árvore próxima, e uma gargalhada escapou de sua boca. Ah! Tão simples. Ele parou na frente da árvore. Na frente de seu rosto havia um papel pregado na árvore. O papel tinha palavras escritas que diziam para onde ele precisava ir em seguida. Ele pegou o papel em suas mãos. Seus olhos percorreram o texto. Então, ele o guardou no bolso e começou a se dirigir na direção da próxima pista.
Witch Online capítulo 313 Masmorra Oculta 2. Toque. Toque. Os passos de Isaac soaram na floresta quase silenciosa. Recentemente, o som de brigas e brigas atingiu as partes mais profundas da floresta. Ele puxou o pedaço de papel. Seus olhos percorreram o texto. O jornal revelou onde estava a próxima pista, mas não era preciso. Apenas revelou em que direção ele precisava caminhar. Ele embolsou o papel e voltou a andar. Logo, ele passou por um par de baús quebrados. Os troncos caídos não foram cortados com serra. Em vez disso, parecia que alguém arrancou a árvore com força bruta. Isaac parou e examinou a árvore quebrada. A metade superior da árvore estava no chão. Ao lado estava o toco. O toco era irregular, com espinhos de uma árvore cravados. Tem marcas de queimado. Ele pensou consigo mesmo depois de ver marcas pretas ao redor das bordas. Ele se levantou e caminhou sobre os troncos caídos das árvores. Depois de caminhar por mais 10 minutos, os passos de Isaac pararam. Ao longe havia um papel pregado na árvore. A árvore parecia muito velha, inclinada para a esquerda e o tronco quase intacto. Isaac parou na frente do jornal e o arrancou da árvore. Uma vez que o papel foi removido, a árvore mostrou sinais de atividade. Rachadura. O tronco da árvore rachou do nada. Os espinhos apareceram e logo a árvore começou a cair. Bom! Um som ensurdecedor ecoou na parte anteriormente serena da floresta. A árvore foi quebrada ao meio. Na casca, sinais de decomposição eram detectáveis. As cavidades começaram a se formar a uma velocidade visível a olho nu. O toco da árvore era de cor acinzentada e parecia estar em decomposição. O olhar de Isaac mudou da árvore para o papel. O papel mostrava uma seta apontando para a esquerda. Sua cabeça virou para a esquerda, e ele viu uma flecha atravessando outra árvore. Ele embolsou o papel e foi até a flecha. Uma vez que ele chegou ao lado da árvore, ele puxou a flecha e examinou. A flecha estava em sua melhor forma. Isaac esperava ver alguns sinais de ruptura. Afinal, a flecha era feita de madeira e seria muito improvável que ela permanecesse intacta após colidir com uma árvore robusta. De repente, a flecha que estava em cima de sua palma começou a pairar. A princípio, a flecha estava a apenas 1 centímetro de tocar a mão de Isaac. Então, a flecha girou e começou a voar em uma direção que levou mais fundo na floresta. Isaac correu rapidamente atrás da flecha. A flecha se moveu em um ritmo constante, permitindo que ele seguisse atrás com relativa facilidade. A flecha entrou em uma clareira aberta, logo seguida por Isaac. Então, a flecha parou. Nós chegamos. Isaac pensou alto e viu flechas se movendo estranhamente. Parou no meio da clareira. Então, a flecha começou a girar. Ele continuou girando por vários minutos antes de parar e voar novamente. Desta vez, a flecha foi em outra direção. Isaac pulou em seus pés e o seguiu. Depois de seguir a flecha por mais 10 minutos, Isaac ouviu algo. Vamos nessa direção. Uma voz muito clara e aguda soou do fundo da encosta. Isaac e a flecha estavam a apenas um passo de serem vistos pelos jogadores. Isaac pegou a flecha e a puxou de volta antes de se esconder atrás de uma grande árvore. A flecha estava tentando se soltar, mas Isaac não a soltava. Todo mundo com cérebro saberia que a flecha flutuante não era normal. Isaac seria atacado e morto. À medida que os passos se aproximavam, a flecha também se tornava mais inquieta. Isaac não se atreveu a espiar. Ele seria tolo ao arriscar ser exposto. Toque! Toque! Os passos chegaram até eles. Várias vozes conversavam entre si enquanto passavam lentamente pelas árvores. A testa de Isaac estava encharcada de suor. Sua palma estava começando a arder com uma leve dor. A flecha estava se contorcendo. Logo, os passos foram ficando mais distantes. Isaac espiou lentamente na direção deles e viu 5 figuras subindo a encosta. Ele rapidamente cruzou a distância entre ele e a próxima parte da floresta. Se foi azar ou não. Mas, o grupo de jogadores subiu a encosta do local sem árvores. Talvez eles pensassem que seria muito mais seguro do que estar cercado por uma horda interminável de árvores. Depois de correr para longe dos jogadores, ele abriu a palma da mão e soltou a flecha. A flecha instantaneamente girou e cutucou a testa de Isaac. Ah, que merda! Isaac tentou afastar a flecha, mas ela simplesmente se esquivou.
Virou e continuou flutuando para longe. Ele esfregou sua testa dolorida. Esta flecha estranha. Meia hora depois, eles chegaram em outra clareira aberta. A floresta cercava a clareira, e grandes colinas impediam que qualquer olhar indiscreto os visse. Uma vez que Isaac entrou na clareira, ele notou como a área estava protegida. As árvores foram plantadas de forma muito estranha. As árvores foram colocadas aleatoriamente, o que bloqueou todas as linhas retas de visão. Mesmo que Asher ou outro atirador o visse, eles não seriam capazes de atirar nele. A flecha parou no meio da clareira. Mais uma vez, começou a girar. No entanto, desta vez foi diferente. A velocidade era muito maior, formando um pequeno redemoinho ao redor da flecha. O cabelo branco de Isaac esvoaçou atrás dele. Então, a flecha parou. Isaac pensou que a flecha começaria a se mover na direção para a qual apontava. No entanto, não foi esse o caso. A flecha girou e apontou direto para o céu azul brilhante. Isaac também olhou para o céu e não viu nada de errado com ele. Então, a flecha correu para frente e desapareceu assim que atingiu altitude suficiente. Ei, o quê? Isaac avançou e parou no último lugar onde estava a flecha. Ele levantou a cabeça e ponderou o que deveria fazer a seguir. Criar asas e voar em direção ao céu? Loucura. Isso foi um truque. Ele pensou que talvez fosse uma pista falsa, para separá-lo do resto do grupo e desperdiçar seu tempo. Rachadura. Isaac baixou o olhar. Abaixo de seus pés, o chão rachou e começou a desmoronar. Ah, merda. Seu ponto de apoio desapareceu, e Isaac caiu no buraco escuro. Witch Online capítulo 314 Masmorra Oculta 3. Isaac estava deitado em cima de escombros de rocha. Suas costas estavam dobradas de uma forma que parecia bastante desconfortável. Ele tinha que admitir que realmente era. Ele podia ver o buraco de onde ele caiu. Havia uma diferença de 10 metros entre ele e o buraco. Quando ele estendeu a mão, tentando medir a distância, percebeu quão longe realmente era. Isaac sentou-se, com a mão esfregando as costas doloridas. Ele olhou para trás e viu a pilha de pedras que não tornavam sua aterrissagem suave. Ele fez uma careta e se levantou lentamente. Onde estou? Isaac pensou em voz alta. Uma vez, ele se levantou. Ele notou que não caiu em algum local aleatório. Parecia haver uma razão para o quarto em que ele estava. As paredes acinzentadas e rochosas estavam cheias de rabiscos e palavras. O fundo do desenho estava cheio de castelos e jardins extravagantes. Havia também desenhos de crianças brincando com um item parecido com uma bola. O sorriso nos rostos das crianças parecia bastante assustador. A boca estava muito mais curvada do que deveria ser possível. Seus olhos e nariz se foram. O desenho não era colorido, exceto por duas bolas minúsculas. Isaac teve que apertar os olhos para notá-los. Havia duas bolas pintadas, um em azul e outro em vermelho. Duas crianças separadas estavam brincando com eles. A primeira criança estava brincando no quintal de um enorme castelo, enquanto o segundo garoto brincava no quintal de uma mansão. O primeiro garoto era magro, enquanto o segundo garoto era o oposto polar e era basicamente uma versão mais gordinha. Isaac virou a cabeça e se encolheu. Ele deu um passo para trás em choque, e seu coração quase explodiu em seu peito. Logo, ele recuperou a compostura. Na frente dele havia uma estátua. A estátua não tinha olhos ou nariz, mas tinha uma boca curvada em um sorriso assustador. A estátua estava com as duas mãos estendidas, ambas as palmas abertas, segurando uma para cada. Uma bola de cor azul estava no topo da palma da mão esquerda e a bola de cor vermelha estava na palma da mão direita. Quando Isaac estava prestes a tocar uma das bolas, as palavras por trás da estátua começaram a brilhar. Isaac rapidamente puxou sua mão. Ele tinha a sensação de que escolher uma bola aleatoriamente era uma escolha terrível. Ele começou a ler os textos. Este encontro entre o príncipe herdeiro e uma bola azul. Depois de falar a primeira linha do texto, ele já estava com uma sensação estranha na boca. A história não era o que ele esperava. A bola azul era o brinquedo favorito do falecido príncipe herdeiro, que morreu de uma doença desconhecida. Ele sempre gostou de brincar com isso, às vezes, até perdendo o sono por causa disso. Isaac esfregou as têmporas. O que diabos estou lendo? No entanto, o imperador e a imperatriz notaram que algo estava muito errado com a bola azul.
Sempre que o príncipe herdeiro brincava com ele, ele se sentia obcecado, estranho e sempre mal-humorado. Ele parecia uma pessoa totalmente nova. Ele tinha a reputação de ser um bom garoto com um grande futuro pela frente. Ele era gentil com os servos e as pessoas comuns. Ele deveria se tornar um grande imperador no futuro. Mas tudo mudou quando a bola azul apareceu do nada. Um dia, a bola azul surgiu do nada. Quando o príncipe herdeiro estava vasculhando armários, tentando encontrar seus livros escolares, ele encontrou outra coisa. Uma bola azul. Naquele dia, ele pulou os estudos e brincou o dia inteiro com ele. Imperador e imperatriz não se aprofundaram nisso. Afinal, o filho deles estudava incansavelmente sem reclamar. Eles não se importavam se ele tirasse um dia de folga. No entanto, logo essa tendência continuou. Ele continuou jogando em torno da bola, pulou os estudos e se tornou o oposto do que costumava ser. Alguns anos depois, ele morreu enquanto jogava com a bola, e a bola desapareceu. O fim. Isaac ergueu a sobrancelha. Ele não tinha certeza se a história era real ou não. Mas era óbvio que a bola azul estava amaldiçoada ou algo assim. Talvez fosse um lote de uma casa nobre rival. Isaac tinha suas próprias teorias malucas. Ele desviou o olhar para outra linha de textos. Desta vez, era sobre a bola vermelha. A bola vermelha era um brinquedo esquecido. Uma vez possuído por um nobre que o abandonou depois de envelhecer. Ele escondeu a bola vermelha no sótão. Logo, esquecido por todos que a bola já existiu. Depois de várias décadas, o novo dono da mansão encontrou a bola vermelha. A bola vermelha ficou emocionada, pensando que seria trazido para fora depois de tanto tempo. Mas o dono jogou a bola vermelha fora. A bola vermelha sentiu grande tristeza e raiva. O fim. O que é isso? Isaac franziu a testa. A história da bola vermelha terminou sem uma conclusão adequada. Ding. Ding. Escolha uma das bolas. Se você escolher o caminho certo, você pode entrar no Eden Dungeon. Se você escolher o errado, você deve morrer. O que? Isaac olhou ao redor da sala. Ele ficou chocado ao descobrir que era a passagem para a masmorra oculta. Ele tinha seus próprios pensamentos sobre o propósito da sala. Ser Eden Dungeon era um deles. Seu olhar mudou para as bolas. Bola vermelha parece uma escolha óbvia. Não é? Ele estendeu a mão, prestes a pegar a bola vermelha. Então, ele se lembrou do final da bola vermelha. E se a história da bola vermelha não terminasse aí? Em vez disso, continuasse em outro lugar? Isaac olhou de volta para as palavras. A história da bola vermelha estava do lado esquerdo e a história da bola azul estava à direita. Mesmo que as palavras estivessem separadas por um corte claro no meio, eles pareciam estar conectados. Isaac voltou seu olhar para as bolas. Quando ele os examinou mais detalhadamente, ele descobriu algo. Ele tocou a bola azul sem levantá-la da palma. Ele usou a unha e começou a descascar a cor. Abaixo da cor azul era vermelho. Depois de retirar metade do azul, a cor vermelha ficou mais aparente. Ele foi para a bola vermelha e fez o mesmo. Ele tirou a cor e por baixo viu o azul. Entendo. Isaac olhou para trás e para frente entre as bolas. Ele rapidamente decidiu qual escolher. Witch Online capítulo 315 Masmorra Oculta 4. Ufa! Gotas de suor escorriam pelo seu rosto delicado. Isaac usou as costas da mão para limpá-los. Com as palmas das mãos suadas, ele pegou a bola que escolheu. No entanto, a escolha foi bastante surpreendente. Ele não escolheu vermelho ou azul, em vez disso escolheu ambos. Ele segurou as duas bolas nas palmas das mãos, esperando que algo acontecesse. Ding! Ding! Parabéns, jogador Wright, masmorra oculta desbloqueada. Ah! As bolas escorregaram de sua mão. Eles quicaram no chão antes de parar. O coração de Isaac disparou. Foi uma aposta total, e havia apenas 33% de chance de estar certo. Ranger. Uma porta de pedra emergiu da parede de pedra. O chão tinha marcas de arranhões como a porta foi aberta e fechada várias vezes, e a moldura inferior da porta estava tocando a porta durante esse tempo. Um brilho de luz penetrou do outro lado da porta. Isaac empurrou a porta aberta. A porta era pesada, forçando Isaac a usar toda a força que podia proferir de seus músculos ocultos. Grito. O grito alto ecoou no espaço fechado. Logo, a porta estava aberta. Assim que Isaac entrou, a porta se fechou atrás dele. Bom.
As pedrinhas rolaram no chão e a poeira penetrou pelas frestas da parede. O som da água espirrando contra o solo rochoso ecoou no caminho apertado. Ding! Ding! Primeira masmorra escondida encontrada. Jogador Wright, desafiante. Masmorras ocultas 1-10. Isaac não prestou atenção nas notificações. Mas, o mundo exterior fez. Milhares de jogadores vagavam pela floresta das bestas. Alguns deles já haviam encontrado pistas e estavam prestes a chegar ao local da segunda pista. Então, um barulho alto ecoou nos ouvidos de todos. Ding! Ding! Primeira masmorra escondida encontrada. Jogador Wright, desafiante. Masmorras ocultas 1-10. O que? Um grito chocado ressoou na ampla floresta. Os jogadores que reconheceram o nome ficaram totalmente surpresos e também ansiosos. Todos se sentiram relaxados depois que ninguém encontrou Eden Dungeon por uma hora. Mas, agora alguém fez. Isso causou movimentos erráticos em quase todos os partidos. Nas profundezas da floresta, a rainha Diana parou. Seus olhos se arregalaram de surpresa após a notificação repentina. Ela não era a única. Todos os membros do Arqueiro Negro estavam se movendo sozinhos, e todos ficaram chocados ao descobrir o nome de Wright na notificação. No alto de uma grande colina, um belo cavaleiro com cabelo loiro curto e uma estrutura facial bem definida examinou o papel em suas mãos. Ele não parecia estar com pressa. Abaixo da encosta da colina, ele podia ver vislumbres de jogadores ansiosos correndo ao redor. Alguns jogadores o notaram. No entanto, quando eles notaram a coroa dourada na armadura do homem de cabelos loiros, eles se viraram e foram embora. O rei Jonathan deu uma olhada no teste. O papel continha todas as pistas que ele precisava. No entanto, as pistas não eram tão simples quanto as de Isaac. As pistas eram uma espécie de enigmas, e esses enigmas o levaram a esta colina. Quer ler mais capítulos? Venha para Panda Novel. Aparentemente, ele deveria ver o Eden Dungeon lá. No entanto, não conseguia ver nada, exceto uma horda de árvores. Ding! Ding! Do nada, uma grande tela holográfica apareceu no céu do nada. Primeira masmorra escondida encontrada. Jogador Wright, desafiante. Masmorras ocultas 1-10. Os olhos do rei Jonathan se arregalaram de surpresa. Wright. Ele é realmente um oponente formidável. Ele embolsou o papel e se levantou. Sem tempo a perder. Ele examinou a floresta e notou 3 pontos onde o Eden Dungeon poderia estar. Sua armadura chacoalhou quando ele saltou no ar. Sua majestosa figura se moveu pelo ar enquanto ele se aproximava do Eden Dungeon. Marvin e seu grupo de encrenqueiros chegaram ao local da segunda pista na outra parte da floresta. Então, a notificação apareceu. Ah! Marvin caiu na gargalhada. Seus amigos seguiram com suas próprias risadas. Bem, então, vamos fazer isso. Ele arrancou o papel da árvore e viu a outra pista. Ins, você é bom com essa merda, não é? Ins pegou o papel e folheou o texto. Apenas 1 minuto depois, ele acenou com a cabeça. Devemos estar em cima dele. É? Marvin franziu a testa e olhou abaixo deles. Ins guardou no bolso o papel que mostrava um mapa com uma cruz vermelha. Mesmo que estivesse muito mal desenhado e as coordenadas fossem inexistentes, Ins ainda conseguia descobrir para onde a marca vermelha estava apontando. Tudo bem, quem deve experimentá-lo? Marvin perguntou e começou a discutir isso com seus amigos. Logo, eles chegaram a uma conclusão. Eles vão decidir com um jogo de pedra, papel e tesoura. Não muito longe deles, um grupo de 3 belas mulheres passeava na floresta. No entanto, parou depois de perceber a notificação. Incrível! Elski murmurou com um olhar de espanto. Snow Maiden e o Interlove olharam para a tela flutuante. Seus corações dispararam depois de perceber que poderiam se encontrar com ele pela primeira vez em uma semana. Tudo bem, meninas. Elski bateu palmas e tirou um pedaço de papel. Eden Dungeon deve estar perto. Vamos fazer isso. Isaac vagou pelos caminhos mal iluminados. A única luz vinha das fendas. O brilho da luz do sol envolveu o caminho lentamente. Logo, Isaac chegou ao fim do caminho. Ele saiu do caminho mal iluminado e entrou em uma caverna espaçosa. No meio da caverna havia um lindo lago. A água estava clara, refletindo o teto da caverna. No fundo do lago havia pedras brilhantes, brilhando nas cores roxa, azul, vermelha, laranja e dourada.
A respiração de Isaac parou momentaneamente depois de ver a cena. Então, ele voltou a andar e logo chegou à beira do lago. Isaac se abaixou e tocou a água fria. A superfície da água refletia sua figura e, uma vez tocada, o reflexo ondulou. Seu reflexo tornou-se obscuro. Então, as ondas se acalmaram e ele pôde ver seu lindo rosto. Ding! Ding! Os pensamentos de Isaac foram interrompidos e uma tela holográfica surgiu do nada. Masmorra oculta. Primeiro teste. Teste de tentação. Boa sorte, jogador Wright. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.